seu coração se partiu. Quando da minha queda. Tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria poder rever o Diego, rever os amigos que nós temos aqui. E que esse lugar está cada vez mais cheio. Tanta gente bonita, tanto jovem bacana. Eu queria ler com vocês uma história. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Bonfim, sou casado com a Andréia, pai da Giovana, da Olivia. Estamos esperando agora a Pietra. E a gente trabalha com uma missão chamada Missão Mobilização, que tem como objetivo trabalhar com treinamento e despertamento vocacional. Trabalhamos com uma rede de escolas modulares chamada Ceifar, um movimento de oração também nacional chamado Manifesto, e uma rede de ministérios Basileia, né? Para ajudar a gente a entender os funcionamentos. E para mim é muito legal poder estar aqui com vocês. Eu gosto de estar aqui com vocês, acredito. Gosto sempre de estar aqui porque eu gosto de estar fazendo aquilo que eu acredito. Então eu acredito no que vocês estão fazendo, acredito em vocês, acredito nessa geração. Eu fui ordenado ao ministério com 22 anos, então com 22 anos eu ganhava 10 salários mínimos, pastoreava uma comunidade bacana, tinha muita coisa legal, não sou contra isso, mas quando eu olhei para uma geração e o Senhor falou que tinha algo para fazer com ela, a gente não calculou. Então eu e a minha família estamos há 12 anos nisso, porque acreditamos nisso. Acreditamos em vocês, acreditamos no que vocês carregam, acreditamos na importância daquilo que tem que ser feito nesses próximos 5 anos, que vai acelerar muita coisa a respeito de uma manifestação do reino que nós nunca vimos antes, né? Então, por isso que eu estou aqui, porque eu acredito. Você acredita? Amém. Você acredita? Amém. Diga ao pessoal que está ao teu lado, você acredita? Você acredita? O que ele falou? Então fechou. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11. É uma história que eu creio que vocês conhecem, mas eu quero ler para você poder se contextualizar, de poder entender esse contexto. Lucas 15, 11. Estamos juntos? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou a cuidar dos seus campos e guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Presta atenção nisso. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandália nos pés.
Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu o som da música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então esse capítulo 15 é como se fosse uma sessão de achados e perdidos do Novo Testamento, porque ele fala da ovelha perdida, da dracma, da moeda perdida, e ele fala aqui de um filho pródigo. Oi, tia, tá diferente. Desistiu de ser loira? Eu tentei. Tá bonita. Aqui, nem conheci. Muito longe da André. Tá bom. E aqui ele está falando do filho pródigo. E eu creio que nós que somos jovens, e nós temos que desenvolver a nossa capacidade de pensar e de entender leis, porque o reino de Deus não se move por regras estabelecidas por homens, mas por leis espirituais que regem o céu e regem a terra. Então nós temos que entender de leis e de princípios, porque todo reino tem uma constituição que faz com que você possa se mover com autoridade e com liberdade dentro dela. E aqui esse texto de Lucas 15, para mim é um texto poderoso, porque nos ajuda a entender algumas leis fundamentais sobre a nossa existência, sobre a nossa essência. A gente aprendeu a vida toda que a parábola do filho pródigo é o texto para o desviado, não é? Só que a parábola do filho pródigo é a história de todos nós. É a história de todos nós. E eu queria falar algumas coisas com relação a isso. Esse texto no capítulo 15, versículo 1, começa falando de fariseus e escribas, homens que tinham muito conhecimento das escrituras, homens que tinham uma religião, que tinham uma prática, e eles estavam murmurando porque Jesus estava comendo com os pecadores. E eu estava estudando essa palavra murmurar e fiquei muito impressionado com o que ela significa. É como se murmurar significa uma reclamação injusta. É quando você está reclamando por algo e a sua reclamação não é justa. A palavra justiça nas escrituras, no hebraico, significa a posição correta. Repita comigo: justiça. Justiça. Posição correta. Posição correta. Tzedek. Uau! Você acabou de falar hebraico agora. Que chique. Posição correta. Então, se a murmuração é uma reclamação injusta, significa que é uma reclamação de pessoas que não estão bem posicionadas em Deus. E você olha para a situação da sua vida e você começa a reclamar e a murmurar, mas você não entende que o problema não está com a circunstância, está em onde você está. Se você está em Deus ou se você não está em Deus. E aqui eram homens que estavam reclamando porque viam Cristo sentado com pecadores. Primeira coisa que nós como jovens precisamos entender: precisamos romper com a lógica de raciocínio do satanismo. Qual é a lógica de raciocínio do satanismo que está crescendo, principalmente no sul do país? E Curitiba é uma das cidades em que isso mais cresce. O pensamento do satanismo é questionar a forma como Deus faz as coisas, sem permitir que as pessoas conheçam o Deus que faz as coisas.
O que é a murmuração? É uma reclamação injusta. É quando eu reclamo fora da posição. É quando eu reclamo sobre as coisas que Deus faz sem conhecer como Deus é. O que o satanismo faz? Por que ele colocou 2 árvores no jardim? Não é isso? Mas não fala que Deus é um pai que quer ensinar filhos a fazer escolhas, a crescer em responsabilidade, porque quando você cresce em responsabilidade, você cresce em autoridade, e ele decidiu ser pai de muitos filhos e dar a terra para que esses filhos dominem sobre ela. Quando você não entende quem é o teu pai, você não tem condição de questionar por que ele faz as coisas do jeito que ele faz. Todas as vezes que questionamos por que você faz isso do jeito que você faz, é porque você não conhece como ele é. É isso que o satanismo tem feito com a geração. Questionar as coisas. Por que violência? Por que droga? Deus não existe. Deus não é no amor. Estou falando bobagem? Só que nós precisamos entender. Romanos capítulo 1 fala que o homem é indesculpável, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus, presta atenção nisso, pode se ver claramente por meio das coisas que foram criadas. Há um nível de conhecimento de Deus a respeito dos seus atributos, como ordem, justiça, bondade, generosidade. Você pode descobrir coisas olhando para o processo da terra gerar, do dia e do sol se moverem, da chuva caindo, de um vento soprando. Você consegue ver Deus em tudo isso. Por isso o homem é indesculpável, porque consegue entender que há um Deus que movimenta todas as coisas. E o texto diz que por meio daquilo que ele faz, eu tenho uma noção de quem ele é. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, nós precisamos parar de ficar apenas questionando por que ele faz. Você precisa agora conhecer como ele é. Quando você sabe como ele é, você entende, entendi por que você fez assim. E aí você não é mais um evangélico satanista. Porque é isso que o satanismo faz. Questiona as obras de Deus sem conhecer a Deus. Estamos juntos? O teu Deus é Pai. E tudo o que Ele fez é para que a gente cresça e seja como o seu Filho, e possamos manifestar a sua realidade na terra. Ele não é Pai por causa das coisas que Ele fez. Ele fez porque Ele é Pai. Quer que eu fale de novo? Sim. Ele não é Pai por causa das coisas que Ele fez. Ele fez porque Ele é Pai. Que ele é. Porque Ele é antes de todas as coisas, cara. Entende isso? Você precisa entender quem é o teu Deus, cara. Porque quando você entende quem é o teu Deus, você vai se encaixar em Romanos capítulo 8, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Não vai ter mais murmuração, reclamação injusta, porque você vai estar em Deus e você vai entender, eu tenho um pai que me ama, que quer me fazer crescer, não quer que eu seja mais um menino, porque o mundo está cansado de ver meninos. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de vida. Porque alguns de vocês aqui têm mais vida do que muita gente que tem muita idade. Estamos juntos? A primeira coisa que eu queria falar era isso. Toma cuidado para você não se pegar questionando por que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz, sem você conhecer a Ele. Nós precisamos romper com a mentalidade do conhecimento da nossa era. Estamos na era do conhecimento e a era da informação. É ou não é? É muita informação. É como se fosse informação por minuto, um bombardeio de ideias, de pensamentos, né? E aí eu fico imaginando que a gente recebe muita informação, não tem tempo de processar a informação que a gente recebe, e aí você não consegue projetar uma ação, você não consegue gerar uma ação. Aí você fica com a cabeça cheia de ideias, não consegue agir, aí você vira emo. Você fica deprimido. Oh meu Deus, não consigo fazer nada na minha vida. Vou ouvir Restart. Que bosta.
Nós vemos de uma era em que o conhecimento significa adquirir informação sobre. É ou não é? É ou não é? Só que se nós formos pensar biblicamente, nós temos que aprender a pensar biblicamente. Gênesis capítulo 4, versículo 1, fala que Adão conheceu Eva. O que eles fizeram? Jogaram Uno. O que eles fizeram? Pode falar isso aqui, tia? Pode. Pode falar qualquer coisa. Precisa desenhar? Não? O que eles fizeram, gente? Para os bíblicos, eles coabitaram. Para os românticos, eles fizeram amor. Para os práticos, eles fizeram sexo. Para os profanos, eles transaram. Então eu não sei quem é você, você entendeu o que eles fizeram. Ok? O que me deixa impactado, querido, que conhecer biblicamente é se tornar um com. Nós aprendemos através do movimento grego, da filosofia, de toda a ortodoxia, que isso é muito bacana, teologia, que eu tenho conhecimento quando eu adquiro informação sobre algo. E nós temos muita informação sobre, mas nós precisamos de um conhecimento que comprometa a nossa vida ao ponto de nos tornarmos um com. Isso é conhecer. Estamos juntos? Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam. Seja um com. Então você não pode mais ficar reclamando injustamente. Você não pode mais ficar questionando porque Deus faz as coisas do jeito que Ele faz se você não começa a conhecê-lo. Você não pode mais adorar o que você não conhece. Jesus disse para a mulher samaritana, você adora o que você não conhece, porque você sabe como seus pais faziam, mas você não é um com Ele. Ele diz, creia em mim, a hora vem e já chegou, que nós vamos adorar em espírito, ou seja, vamos ser um com Ele. Jesus disse que muitos vão chegar para Ele e dizer, eu fiz um monte de coisa para você. Ele disse, ei, uma pena, porque eu nunca te conheci. Porque fazemos coisas, mas até que ponto o que fazemos é nele? Ele em nós, nós nele. O que Jesus falou? Que Ele seja um em nós, como eu sou em ti, para que nós sejamos eles em nós, e o mundo veja nós nele. E o mundo creia. É isso. Estamos juntos? Outra coisa. Lucas capítulo 15 fala da história de todos nós. Por quê? Porque é uma parábola fantástica para você entender o processo de Deus para com todos os homens. Às vezes você pode ter perguntado assim, por que Deus tirou o homem do jardim? Por que ele saiu daquele lugar? Por que o homem caiu? Interessante que Lucas capítulo 15 fala de um pai que tinha 2 filhos. Estamos juntos? Sim. E o texto fala que o filho mais novo pediu a sua herança ao pai. O que ele fez aqui? Ele fez o que a gente faz, ele quebrou uma lei. Não estou falando de regras, estou falando de lei. Ele quebrou uma lei. Por quê? Porque segundo a lei, Gálatas capítulo 4, o filho não poderia pedir a herança para o pai. Ele tinha que passar por um processo de crescer até o tempo determinado pelo pai, e o pai que ia decidir quando dava herança para ele. Quando um filho nasce, vamos imaginar se a gente tivesse pai rico. Só uma hipótese, né? E aí quando a gente nasce o quê? Herdeiro. Não é mesmo? Você nasce herdeiro da riqueza. Mas você pode usar já? Não. Por quê? Porque você é menino. Estão entendendo? Você é menino. Então nasce rico por direito, mas não de fato. Isso é um herdeiro. Ele é por direito, mas ainda não de fato, porque ele precisa crescer. Então Gálatas 4 explica todo esse processo. Um filho tem que ficar num processo de crescer até o tempo determinado pelo pai. Então o pai que diz quando o filho vai usar a sua herança. Estamos juntos? Sim.
Nesse texto de Lucas 15, foi o pai que deu ao filho ou o filho que pediu ao pai? O filho que pediu ao pai. O filho que pediu ao pai. É assim que deveria ser? O fato de ele pedir significa que ele estava pronto? Quando ele pegou toda a herança dele, tudo que ele tinha por direito, ele soube o que fazer com aquilo? Aquilo multiplicou? Aquilo deu a ele novas terras? Estendeu domínios? Conquistou novos territórios? Não. Ele não fez nada. Só roubagem. Foi exatamente o que aconteceu naquele dia no Jardim do Éden. O homem tentou pegar de um conhecimento que ele não tinha capacidade de administrar. Estão entendendo? Repita comigo: na vida de Deus, Na vida de Deus, eu sei, eu sei, mas nem sempre quando eu busco saber, mas nem sempre quando eu busco saber, eu encontro a vida. eu encontro a vida. Ele tinha a opção da vida e do conhecimento. No conhecimento, ele tinha a opção da vida e do conhecimento. Na vida, ele ia conhecer, porque conhecer é se tornar um com. Quando ele buscou conhecimento sem a vida, ele perdeu a vida. Por quê? Ele pegou algo que ele não tinha estrutura para administrar, ele não tinha capacidade para administrar, e ele perdeu o direito de estar naquele lugar por uma escolha. Estamos juntos? Essa questão do direito é tão interessante, por quê? Porque quando aquele filho foi e percebeu que ele tinha se perdido, e a história daquele menino é a história de todos nós. A história do irmão mais velho é a história daqueles que acham que não estão na história. Muito confuso? Totalmente, né? Vou falar de novo. O filho pródigo é a história de todos nós. O irmão mais velho é a história daqueles que falam: não, eu não sou pródigo. Estão sacando? É aqueles que falam assim: não, eu não sou pecador, eu sou gospel. E o que aconteceu? Quando aquele menino sacou que ele tinha acabado com a vida dele, o que ele falou? Vou voltar para a casa do meu pai para ser filho? O que ele disse? Vou voltar para a casa do meu pai como um dos seus empregados. Por quê? Porque ele entendia de lei, cara. Pela lei, ele não tinha mais direito à herança. Pela lei, ele não podia mais ter terra, ter ouro, ter posses, ter autoridade. Por quê? Porque o pai já tinha dado tudo para ele e ele perdeu. Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Caiu sobre nós uma miséria de uma raça humana que tentou buscar para si mais do que tinha capacidade de administrar, tentar ser Deus de si mesmo. Isso que o conhecimento faz você se tornar Deus de você mesmo, porque você sabe tudo. E nós herdamos essa maldição de um homem que perdeu a vida porque foi dominado pelo seu próprio conhecimento. Quando o homem cai em si e fala: eu preciso de vida, então ele entra por um caminho de volta. Mas o que eu quero chegar é justamente nesse ponto. Como tem sido o teu caminho de volta para entender o plano de Deus de ser pai de uma geração igual ao seu filho? Qual é o caminho de volta? Será que nós não estamos tentando voltar pela mesma ideia dele? Pela lei. Ele quis voltar pela lei. Pela lei, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou dar o dízimo, eu vou ir no culto, eu vou na cela, eu vou fazer. Pela lei. Não importa se eu vou ser feliz, se eu vou encontrar autoridade, se eu vou viver uma influência de reino. Não, o que importa, eu preciso que ele melhore minha vida. Deus me ajude, muda minha condição, pelo amor de você mesmo. Entendeu? Pelo amor de você mesmo. O problema do evangelho que se pregar no Brasil hoje é o evangelho que tem como objetivo melhorar a condição da sua vida. Ele pensou: eu preciso voltar para a casa do meu pai, não como filho, como um trabalhador, um contratado, porque eu não tenho mais direito de ser filho. Mas tudo bem, deixa ele me contratar, porque vai melhorar a minha condição. Tem alguém aí? É quando você entra
tentando construir um futuro em Deus, mas ainda fundamentado sobre o seu passado? Fundamentado ainda sobre a sua própria força, sobre o teu próprio esforço, sobre suas próprias regras, sobre seus próprios padrões e modelos. Estão entendendo? Ele falou assim: deixa eu só trabalhar que já está bom. Eu já não vou mais precisar comer comida de pouco, já não vou mais precisar ser empregado. Deixa eu ficar servindo, que já está bom. Obrigado, Jesus, pela salvação. E a gente fica cantando, agradecendo pela salvação dada por Jesus a vida toda, mas não consegue entender que a vontade do Pai não é essa. Repita comigo: a salvação. Salvação É o meio, é o meio, não é o fim. não é o fim. Quem foi que amou o mundo de tal maneira? Quem foi que amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu filho? Quem? Está entendendo? Quem foi que amou o mundo de tal maneira? Jesus? Não, não foi. Foi o Pai. O Pai amou e deu o seu filho. Romanos 5 fala que Ele provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem provou o seu amor por nós? Deus o quê? Você sabia que você tem um pai tão maneiro assim, mano? Ou você vem aqui só para dar o trampo e obrigado porque eu sou salvo? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem à igreja, é isso? Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu conheço Ele, Ele me conhece, nós somos um e o pau vai quebrar. Uau! Isso faz sentido para você? O que me deixa impactado, querido, é que quando aquele menino veio com uma mentalidade totalmente religiosa e legalista: ei, só me contrata, deixa eu só trabalhar. O pai olhou para ele e falou, chamou ele do quê? De funcionário? Chamou ele de filho. Aquele caminho de volta para mim se chama Cristo. E quando o pai pegou um menino que não tinha mais direito e deu a ele de novo um anel, que significa eu te dou de novo o direito que você perdeu, isso se chama graça. E se cumpriu naquele momento João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que o receberam, que creram, deu a eles o direito de serem feitos de novo filhos de Deus. Yeah. Tem alguém aí? Eu queria encorajar você nesses dias, né? É para que a gente entenda que o plano de Deus não é melhorar a condição da sua vida, mas é colocar você numa nova posição espiritual. Repita comigo: o plano do Pai não é melhorar a minha condição, mas é resgatar a minha posição. Porque se eu estou bem posicionado, a minha condição melhora. Então Ele não quer apenas melhorar a sua vida, Ele quer dar sentido à sua vida. Ele não quer apenas resolver os seus problemas, Ele quer te dar autoridade sobre os problemas. Uau. Quem é que cuida dos negócios do Pai? O Filho, cara. E eu queria que essa comunidade fosse uma comunidade de filhos. Não de pessoas legalistas que estão aqui tentando se justificar por causa dos erros do seu passado. Mas pessoas que estão aqui porque entenderam uma obra realizada por meio de Cristo, que é a expressão do amor do Pai, que te colocou de volta no lugar que foi perdido, de vida. Yeah. Um lugar em que talvez a gente possa nos reunir todas as semanas para dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa é a oração que só filho pode fazer. Só filho. Buscar o seu reino e a sua justiça, está posicionado dentro de uma realidade. Isso é sério ou não é? Você crê nisso? Amém. Sim ou não? Sim.
O que me chama a atenção, queridos, é que o texto fala de uma festa, de música, de churrasco. Não é porque apenas um pecador se arrepende, é porque alguém entendeu que ele é filho. Jesus não veio apenas para te perdoar dos seus pecados. Ele veio para uma tão grande salvação que fala como resgatar toda uma realidade perdida sobre a sua vida. Esse é o Evangelho de Deus, que é poder. Esse, que não é apenas para perdoar, mas Ele perdoa para te colocar numa realidade nova, de filhos. De filhos. Romanos 8 fala que filhos são guiados pelo Espírito. Uau! Romanos 8 fala que a criação geme por causa da vaidade do homem. A criação está sofrendo, está gemendo, esperando para ser liberta do cativeiro para a liberdade dos filhos. Mas como que nós vamos manifestar a liberdade dos filhos se os filhos eles estão cativos dentro de uma mentalidade legalista, se sentindo culpados, debaixo de condenação? Alguém aí? A minha oração é para que você se encontre. Se encontre com o teu destino. Se encontre com um propósito muito maior do que você mesmo. Deus te gerou para isso. Deus não criou uma criatura, Ele soprou dentro de uma imagem. É como se o céu tivesse tocado a terra, e o homem é a conexão dos céus e a terra. Nenhum anjo consegue fazer isso, porque o anjo é só céu. A gente é céu e terra. Uou! Loucura! Por isso que nós vamos ter autoridade sobre a terra, porque somos céus e terra. Uau! Nós precisamos entender isso, cara. Entender que o plano do Pai é esse. Que possamos crescer nessa autoridade, nessa responsabilidade. Entender que a graça é do Pai, manifesta no Filho. E por meio do Espírito isso gera uma convicção. Porque Romanos 8 fala que o Espírito de Deus testemunha. Você não sabe como explicar, mas você sabe que você é. Um testemunho dentro de nós. E ele fala que não está mais sobre nós medo e opressão, mas está a adoção. O que é adoção? Porque aquele filho pródigo tinha perdido o direito de ser filho, e o Pai, por meio de Jesus, adotou ele de novo. Por isso que é o espírito de adoção que nos dá o direito de ser de novo filhos, a imagem e a semelhança do Pai. Ele não te criou para ser uma criatura, mas para ser filho, a imagem dele, para que aquilo que há na eternidade se estenda na terra. E aí, quantos estão dentro? O que nós precisamos entender que nós somos os filhos pródigos. Todos nós. Aqueles que estavam murmurando no começo da história, lembra? Os fariseus, os escribas. É como se na história eles fossem o filho mais velho. Porque eles falaram assim, não, a gente não se encaixa, a gente não é filho pródigo. A gente é filho de Abraão, a gente é batista, a gente é crente, eu nasci na igreja. Esquisito isso, né? Quantos aqui nasceram na igreja? Olha aí, ó. Eu nasci na maternidade, mas tudo bem. Piada horrível, né, cara? Caraca. Desculpa aí, gente, foi mal. A Andréia sempre fala, não conte piada, você não sabe contar piada. E esses caras não se encaixavam, eles não se sentiam filhos pródigos. Eles achavam que eles já estavam na casa. Estão entendendo? Não, a gente já está na casa. A gente já é, a gente não precisa, a gente já está bem. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu tô tranquilo. Só que quando chega o irmão mais velho, que é a figura daquele cara que já está, que não precisa voltar porque já está, estão entendendo? Sim ou não? Sim. Aquele que acha que já está, quando ele vê o som da música, aquela loucura, cheia de churrasco, parecia uma rave. Era o pai se alegrando porque um filho estava perdido e voltou. O que o filho que estava na casa disse? Há quanto tempo que eu te
sirvo. Nunca me alegrei com os meus amigos. Ele estava ali, mas ele era tão legalista quanto aquele que estava tentando voltar só para ser trabalhador. Eu estou aqui, mas eu nunca me alegrei. Eu não sei o que é ser filho, porque eu estou há anos só cumprindo regras de homens. Uau! O pai olha para ele e fala assim: meu filho, tudo que é meu é seu. O que você está fazendo com a sua vida? E aqueles que acham que não são filhos pródigos, aqueles que acham que não precisam, que já estão bem, que já cresceram nisso, que são filhos de Abraão, desconsideram, julgam, discriminam aquilo que o Senhor está fazendo, depreciam, desvalorizam, julgam. Tem uma informação que eu acho muito interessante. Estou acabando já. Que o irmão mais velho fala para o pai: mas como você vai fazer uma festa com esse cara que gastou o seu dinheiro com as prostitutas? Mas o texto fala que ele tinha gastado com prostituta? Não. Sabe o que eu percebo? Olha isso. Que aquele cara era tão religioso, era tão legalista, era tão zumbi, Walking Dead, sabe assim? Mas estava ali, trabalhando, mas nunca se alegrou, nunca fez um churrasco com o pai, cara. Saca o Walking Dead do reino? E aí o cara tava ali tanto tempo. E o que eu ia falar? Ah, isso, das prostitutas, isso. Minha mente é muito santa, então eu falo. E aí, o que aconteceu? A impressão que eu tenho é que aquele cara era tão mané que aquele que é o certinho, o que acontecia? Ele não se tem informação de que o irmão mais novo fez isso, mas o que eu imagino é que ele ficava pensando assim: se eu tivesse no lugar do meu irmão, eu faria isso. Saca? Aquele cara que é tão legalista, é tão religioso que não tem nem coragem de pecar, mas que fica pensando o que faria se tivesse coragem. Era aquele que não, eu não sou filho pródigo, eu não preciso, eu sou certinho, mas ele era o quê? Legalista. Era só lei para todo lado. De repente o pai se manifesta com graça para os dois. Mas assustadoramente, o mais velho, o texto não fala se ele se arrependeu. E eu prefiro ser parte da história dos filhos pródigos. E aí? A minha oração e o que eu queria deixar para vocês aqui é que vocês não busquem apenas um Jesus que salve você do inferno, mas entenda que um pai que veio para te colocar numa nova posição de autoridade, cara. Não é para melhorar a sua vida, é para fazer com que ela tenha sentido, para que você seja uma voz, para que você carregue algo diferente. Esses são os filhos. Esses são os filhos que crescem, que não murmuram quando estão passando por momentos difíceis, porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, a gente cresce, cara. Quantos querem muita alegria aqui? Eu quero abençoar vocês com muita alegria agora. Quantos querem muita alegria? Amém. Muita alegria. Quem quer? Amém. Oh, aleluia. Então coloca a mão no ombro do seu irmão agora. Você vai ser usado por Deus agora. Se você nunca foi, você vai ter a primeira oportunidade agora. Ela vai dizer para ele assim: nessa noite, debaixo de um espírito de graça que está sobre esse lugar, eu te abençoo. Te abençoo mesmo. De verdade. Com muita aprovação. Não, glória, irmão. O que Tiago 1 fala? Que devemos ter por motivo de toda alegria passarmos por várias provações. Por quê? Porque se nós perseverarmos, se você continuar crendo nisso, você vai ser completo. Amém. Você vai crescer.
Você não vai tentar mudar as circunstâncias da sua vida, mas vai deixar que elas ajudem você a crescer. Talvez os seus pais nunca mudem, talvez a situação na sua casa nunca mude, mas você pode mudar. Aleluia. E as coisas que estão em volta de você podem não te afetar mais, cara, porque você mudou. E às vezes a gente gasta anos tentando mudar coisas que não são para mudar, e quem é para mudar não muda. Que droga! A gente é muito confuso, cara. Vocês estão me entendendo? A minha oração é para que você sente na mesa nessa noite. Você sinta parte de algo muito grande, cara. Muito poderoso. Que pode mudar o mundo. Quantos creem nisso? Amém. Foi para isso que Jesus veio, cara. Ele fala, Senhor, eu oro por eles, eu oro por esses que creram, por aqueles que vão crer. Uau, cara. Ele fala, Senhor, não tire eles do mundo, livre eles do mal, porque enquanto eles estão no mundo, eles vão mostrar para que eu vim. Quantos desejam isso? Abençoo você para que nessa noite você seja livre, livre da lei. Nós não somos justificados pela lei. A lei nos matou em Cristo. E em Cristo nós nascemos para um novo casamento, para uma nova aliança, para uma nova realidade chamada graça. Graça não é facilitar as coisas. Graça é pegar tudo aquilo que estava fora e trazer para dentro. Graça significa estar debaixo de um governo poderoso de Deus sobre a nossa mente, nossos sentimentos, sobre tudo que fazemos. Isso é graça. Entender que nós podemos fazer coisas poderosas na terra sem ter capacidade para isso. Por quê? Porque é graça. Paulo fala, pela graça eu sou o que sou e eu faço o que eu faço. Pela graça, eu não mereço, mas é Deus em mim, por meio da vida de Cristo. E nós temos que avançar dentro dessa realidade. Esse é o plano. Estão entendendo? O meu desejo é para que paremos de cair nessa filosofia satanista, de tentar ficar apenas murmurando e questionando por que Deus fez assim, e entender que Ele é Pai. E que Ele está nos colocando dentro de um plano muito maior do que ser salvo do inferno, mas manifestar o céu na terra. Deixa eu contar até 10. Se você acredita nisso, eu queria que você desse um pulo da sua cadeira. Nós vamos lá, A proposta desse lugar aqui é ser uma família, né? E sempre quando vocês estarem juntos, servir uma mesa. É entender uma geração que não vai ficar murmurando pelas coisas ruins que acontecem, mas vai entender um processo de que estão crescendo em Deus, assumindo desafios, encarando situações difíceis. Eu queria que você entendesse que não basta a gente ser apaixonado por Jesus porque Ele nos salvou. Repita comigo, meu Pai me amou e me salvou por meio de Cristo. Mas Ele me salvou para o propósito. E eu quero empurrar você para que você entre nisso. Para que você entenda que a tua vida tem uma finalidade, né? Você tem um DNA, né? Um espírito regenerado. Nós não podemos mais ficar debaixo de peso de lei, de condenação, mas entender um espírito de adoção sobre as nossas vidas, né? Isaías 63 fala que ainda que Abraão não nos conheça, Tu és Pai desde a eternidade. Abraão representa os nossos referenciais humanos de paternidade. Talvez nenhum de nós tenha tido aqui pais humanos perfeitos, né? Mas ainda que Abraão não nos reconheça, Deus é o nosso Pai. E nós precisamos ser apresentados a isso, porque é isso que vai nos dar identidade, entende? Não tem como você tentar descobrir quem você é se você não se conectar com quem te gerou, cara.
quem é que todo dia ensina a Giovana e a Olivia dizer, olha, vocês são isso, seu nome é esse por causa disso, você nessa época e você foi chamada para isso, está no Pai, dizer para o Filho quem Ele é, e todo mundo aqui quer descobrir quem é, mas precisa entrar no Pai. Eu queria que, se você deseja isso nessa noite, eu queria que a gente simulasse aqui aquele caminho de volta, saca? Essa mensagem não é uma mensagem para desviado, é uma mensagem para a humanidade, cara. Para todos nós. Essa é a história de todos nós. Eu desejo que você não fique dentro da casa, mas sem conhecer a dimensão da realidade que você está sendo chamado para entrar. Se você deseja isso, ter uma experiência de conhecer essa graça, de orar, eu preciso que venha sobre mim um espírito de adoção, que me revele que eu sou filho, que me ajude a crescer nessa identidade, e não apenas ser servo, mas ser filho, porque um servo serve por obrigação, mas o filho serve por amor. Se você não se sente parte, deseja ser parte de algo, nessa noite eu queria que você viesse aqui à frente, nós vamos orar juntos, né? Você tem dificuldade em entender esse plano de ser filho, de se sentir amado, de ter um pai, entender que Jesus não veio para te salvar do inferno, Ele veio para trazer sobre Ele toda a condenação pela injustiça, para nos reconciliar com o Pai, para que possamos manifestar o céu na terra. É para isso que Jesus veio, querido. Ele veio para que seja na terra como nos céus. Ele não veio para nos livrar do inferno. Nós não temos nada com o inferno. O nosso desafio é manifestar na terra como nos céus. Por isso nós vamos dizer nessa noite, Pai nosso, eu preciso aprender a te chamar de Pai, que não tenha mais medo sobre a minha vida, culpa, condenação. Eu não quero estar aqui, mas condenado pelo meu passado, pela minha incredulidade. Eu não quero ficar aqui murmurando, reclamando fora da posição, questionar porque Deus faz isso. Eu só preciso para que vocês andem sobre isso. Temos uma longa jornada pela frente. Tá bom? Dê um abraço ao seu irmão, fala, seja bem-vindo a casa.